darei para agradar remédio mortal. Nunca. O médico não tem o direito de interromper a vida. Nem conselho que o induza à destruição. O médico sempre tem que garantir condições de saúde, né, de vitalidade, e nunca agir pelo contrário. Esse é um juramento que eles fazem. Depois, também não darei a nenhuma mulher um remédio abortivo. Essa é a expressão que está lá no juramento de Hipócrates. Então veja, esse juramento está sendo feito pelos médicos. E essa é uma questão extremamente séria. Juramento é uma coisa muito séria. Né? O juramento é falar assim, eu juro, cruzo os dedos e pronto. Não. Você jurou. Então significa que você concedeu, que você aceitou livremente, exercendo toda a sua capacidade intelectual. Então é uma coisa muito séria e muito profunda. Isso não vale apenas para essa profissão, para qualquer profissão. Aliás, mesmo que não tenhamos uma profissão formal, nas atividades que nós vamos desenvolver, porque a vida ela tem sentido quando nós estamos prestando serviço, não é à toa que Jesus nos disse que aquele que quisesse ser o maior, que fosse o servo de todos. Então ele disse claramente para que é que nós vivemos, para servir. Então as vidas elas estão fincadas ou estão fundamentadas na nossa possibilidade de prestar serviços, né? Então qualquer serviço que eu vou prestar, eu sou um vendedor, eu sou um frentista de posto, ou eu sou um médico, ou eu sou alguém que recolhe o lixo na porta das criaturas, não interessa. Em qualquer dessas atitudes eu tenho uma responsabilidade diante do outro, que é de prestar o melhor serviço possível dentro do meu alcance físico e intelectual. Né? Então esta é uma questão extremamente importante, principalmente com relação ao médico que lida diretamente com a vida, com a saúde do ser humano. Né? Mas agora sim, vem o ponto que nós gostaríamos de mais prestar atenção. E se infelizmente o aborto já foi cometido? E agora o que eu faço? Eu escuto alguém falar lá no sábado à tarde que é um problema, é um crime, e vou me chafurdar em lágrimas? Vou simplesmente pensar, meu Deus, a minha culpa é enorme. Eu vou falar, não tem mais jeito, agora eu só posso sofrer? Não. A perspectiva colocada pela doutrina espírita não é esta. Também não é a de tampar o sol com a peneira, dizer, bater a mão, não, tudo bem, você não tem problema nenhum. Claro que tem, é gravíssimo. Assim como são gravíssimas outras atitudes que nós cometemos na nossa vida, e não apenas esta. Cometemos deslizes maiores e menores. E, portanto, somos mais ou menos responsáveis diante da lei. Diante deste fato, o fato já está cometido. Adianta ficar levantando cartaz? É um crime. Não devia ter feito. Olha só o que é isso. Já pensou como é que está esse espírito? Meu Deus, o que você fez? Não é por aí. A posição não é esta. Não foi isto que Jesus fez com a mulher adulta. Ele não ficou falando com ela, você não devia ter feito isso, onde já se viu, e agora a sua vida acabou, como que a sociedade vai te olhar, e os seus parentes, e os seus amigos. Jesus não falou nada disso, Jesus falou para ela, vai e não erres mais, e não peques mais. Então, esta deve ser a nossa posição. Veja, normalmente nós temos dois processos de reparação, embora só pensemos muito num deles. A gente pensa assim, bom, existe a lei de causa e efeito. Eu provoquei algum estrago, então vou ter que sofrer o estrago. Ou seja, eu que me prepare porque lá vem a dor. Né? Não é assim que a gente pensa? Estou no mundo de provas e expiações, não vou espiar mesmo, não, eu vou sofrer pra caramba, não tem jeito. É claro que tem. É óbvio que tem. Imagine um pai amoroso que só transferisse para os seus filhos uma solução, que é: errou porque você está num processo de aprendizado e todo mundo que está aprendendo erra, e erra mesmo. Né? Vamos pensar na analogia que fazemos com as escolas, nos bancos escolares. Nós sentamos lá, a professora do primeiro grau, né? Ia com toda a paciência nos ensinar como é que fazia 1 mais 1 igual a 2. Às vezes a gente punha 3. Ela falava, não, tenta de novo. A gente acertava. Aí ia para operações mais complexas. A gente erra e depois aprende, resolve esta questão, soluciona o problema. Né?
Então, o Pai Celestial nos coloca que formas de solucionar. Nós temos duas opções. Uma delas é ficar na dor e lamentar e falar, eu sou um coitado mesmo, eu não devia ter feito isso, veja só, e ficar num processo de autolamentação e de falta de auto-perdão. Errei. Reconheço meu erro? Reconheço. Sei que preciso reparar, tenho plena consciência que eu preciso. Como é que eu faço? É mais uma vez lá no Evangelho que nós vamos buscar. Primeiro, nas palavras de Jesus. E segundo, existe uma citação muito clara de Pedro, o apóstolo, numa das suas cartas. Pedro, que esteve direto ligado a Jesus, ele, como os demais discípulos, absorveram muito o sentimento e os ensinos que Jesus trazia para nós, né? O sentido por trás daqueles ensinos. Então, Pedro, de forma iluminada, ele diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Aqui está a chave para a solução deste grave problema que é o aborto, como de todos os outros nossos problemas. Nós podemos cometer enganos? Claro, nós cometemos, infelizmente. Melhor que não cometêssemos, mas infelizmente cometemos. Como que eu reduzo isso? Ou eu vou ficar doendo, ou eu vou ficar dolorido, reclamando, gastando energia, lamentando, me sentindo culpado, tomando um monte de remédios para tentar dormir e indo ao médico. Muitas vezes nós precisamos mesmo, não estou negando essa parte não. Mas às vezes nós entramos num processo e nos viciamos nesse processo, né? Ou então partimos para outra solução que é muito melhor. Vamos exercitar o amor. Vamos deixar o amor fluir. Porque quando Jesus foi perguntado sobre quais eram os maiores mandamentos da lei de Deus, ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Nisso está toda a lei e todos os profetas. Se nisso está toda a lei e está todos os profetas, então claro que está na solução deste problema e de qualquer problema. É o exercício, é a prática do amor. E vejam, no caso da doutrina espírita, aliás, no caso de todas as doutrinas que forem mais racionais, que procurarem efetivamente ajudar as criaturas no seu aperfeiçoamento, no seu equilíbrio, devem buscar soluções e não lamentações de problema que já passou. Vejam, é diferente de nós tamparmos o sol com a peneira. Não é isso que nós estamos dizendo. Não é dizer, não aconteceu nada, não foi nada, deixa para lá. Não. Identificamos, mas queremos solucionar. Bom, como é que se soluciona este problema? Este problema se soluciona basicamente de 5 maneiras. Todas elas é através do amor. É exercício do amor, mas é mão na massa. E veja, como o problema está principalmente relacionado a uma criança que se rejeitou, que não se aceitou, nada melhor do que um trabalho que envolva a criança. Este é o trabalho que vai fazer com que nós solucionemos mais rapidamente esta questão. Em 5 níveis nós podemos, mais do que isso, nós devemos atuar. E são os seguintes. Primeiro deles, oração. O que é oração? Oração é luz em ação, né? É vibração no ar, é mentalização positiva, é busca de ligação com o Criador e com as demais criaturas. Por quem devemos orar? Primeiro de tudo, por aquele espírito que não aceitamos, sem dúvida nenhuma. Oração sentida, verdadeira, honesta, pedido de perdão a essa criatura, tentativa de reaproximação, oração para que possamos nos encontrar com este espírito no momento do sono físico, para nos aproximar, para que ele possa nos enxergar não como inimigos, mas possa nos enxergar como um futuro amigo que naquele momento tropeçou, mas quer agora acertar. Tudo isso é possível? Claro que é possível. Nós não estamos falando de milagres, nós estamos falando de coisas que efetivamente acontecem. O nosso corpo dorme, nós não dormimos. Continuamos acesos, continuamos vivos e
acesos com a nossa capacidade intelectual e nos lançando aí no mundo espiritual. Podemos sim nos encontrar. Muitas vezes até vamos ver esse Espírito e ele vai nos dizer para nós: eu já perdoei, eu já entendi, eu já virei esta página. Mas ainda assim, com certeza, ele tendo essa maturidade, ele vai nos incentivar a trabalhar por outros que talvez estejam na mesma situação aflitiva que estávamos lá naquele momento em que nos desequilibramos. Devemos orar pelas mães que estão grávidas, para que não cometam o mesmo engano que nós cometemos, porque nós sabemos das consequências doídas, difíceis, que vêm num fato como esse. Oramos por todos os espíritos que porventura passaram por experiência daquele que também nós não aceitamos. Por todos os espíritos que foram rejeitados, precisamos orar também por esses espíritos. Vamos orar pelos médicos que infelizmente sujam as suas mãos nesse processo, para que possam rever as suas atitudes e que possam ter mais responsabilidade profissional, mais responsabilidade, mais condição ética diante da vida, mais respeito pela vida das demais criaturas. Câmaras de todos os países, câmaras e senados, por aqueles que legislam para que tenham bom senso, que não possam ir embarcar em filosofias transitórias, mas que possam buscar realmente o sentido maior da vida. Vamos orar por todas as mães que, porventura, estejam na mesma situação que nós estamos, para que elas possam também buscar a solução e não apenas ficarem lamentando o engano do passado. Segunda fase da atitude, ou fase paralela, elas não são excludentes, uma atitude benfeitora. Podemos fazer a opção de trabalhar pelas crianças. Tem muita criança que os pais abandonaram. Estão aí, esperando nos orfanatos, nas ruas, nas instituições, etc., o carinho, o apoio de todos nós. Mas, principalmente, aquela que rejeitou o seu próprio pode absorver aquela que um outro rejeitou. E é um trabalho extremamente nobre. Então, nós podemos nos aproximar de uma instituição dessas, de uma PAI, de um orfanato, de uma casa, de uma creche, num centro espírita, ou outro lugar qualquer, não importa, e podemos colocar a mão na massa. Veja, não é fazer simplesmente um cheque e entregar na portaria, é colocar a mão na massa, certo? É chegar lá e realmente se envolver com as crianças, é receber e doar amor, porque aqueles que tiveram já a experiência de se aproximar das crianças, especialmente as carentes, vai perceber que nós muito mais recebemos do que doamos. Nós percebemos o que? O carinho, as vibrações amorosas, o contato, a alegria de nos receber, que é uma coisa maravilhosa. Muitas vezes somos recebidos até com o nariz meio torcido por um filho dentro de casa que brigou com a gente, mas num lar como esse, não. Sempre a total disponibilidade. Tio, tia, tá tudo bem hoje? Nossa, como é que você tá bonita? Nossa, tio, o que você fez no cabelo? E assim vai. É uma coisa maravilhosa. Aqueles que já passaram por essa experiência sabem muito bem do que é que eu estou falando. E aqueles que não passaram, passem, porque aí saberão o quanto é gratificante. Então, há muito que fazer, uma atividade voluntária, de aproximação, de contato, de transferência de amor. Terceira fase, ou atitude que podemos tomar, a adoção. Não é obrigatório, mas se já estivermos preparados, é extremamente nobre. Porque, aliás, através da adoção, informam-nos os espíritos, muitas vezes nós estaremos recebendo aqueles que outrora recusamos. A regra geral é sempre assim, é matemática. Não é isso que estamos dizendo. Existe essa possibilidade? Existe. E existe o seguinte, não só na presente encarnação. Às vezes aquele espírito que estamos acolhendo, que é o filho que nós dizemos do outro, na realidade é o nosso filho querido, que estamos reencontrando, filho de uma outra existência, de uma outra oportunidade que nós não soubemos realmente proteger, amparar, que até excluímos da família, ou mesmo se não excluímos fisicamente, excluímos do nosso coração, e está ali pronto, nos esperando para que nós possamos reconstruir aquilo que nós não conseguimos em uma outra oportunidade.
Então, a adoção é talvez a maior obra de amor que alguém pode praticar, né? É uma doação, é uma entrega, é uma coisa realmente maravilhosa. Nem todos nós estamos preparados, mas se estivermos, especialmente nessa situação, quando rejeitamos alguém, a adoção realmente, com isso nós conseguimos uma grande recomposição de energias, uma alteração profunda em nossos perispíritos. Quarta coisa que podemos fazer, amparo às mães. Que mães? As mães que também rejeitaram como nós, estão entristecidas, não veem saídas para o processo. É chamar, falar, não, tem jeito sim, vem comigo, vamos atender as crianças. Olha, eu estou indo no lar fulano de tal, tem um monte de criancinha, olha, é terça-tarde, vamos para lá, vem comigo que eu vou ver, você vai ver como é que é legal. Então, é chamar essas criaturas, amparo às mães que estão grávidas e estão pensando na possibilidade do aborto porque não sabem como é que vão cuidar daquela criança, porque não tem recursos financeiros, dá o apoio, garantir a conversa sadia, boa, de amparo, mostrar, não faça o que eu fiz, porque as consequências são muito dolorosas. Eu vou te ajudar, mobilize recursos, encaminhe essa criatura, mostre a ela que nós temos, apesar do nosso sistema de saúde ainda não ser dos melhores, mas ainda assim, ele tem recursos sim, encaminhe, organize, procure um médico amigo, pague uma consulta, ajude, leve a pessoa ao médico, dê amparo, coloque-se junto, solidário, ou seja, ame o seu semelhante, coloque o amor em movimento para ir equilibrando essas energias desarmoniosas que ainda estavam dentro de você. Converse com essas mães, ampare, construa, né? Por exemplo, trabalhe enxovaizinhos, né? Monte um enxoval, fala, olha, está garantido, recolha algumas pessoas, fala, pode vir buscar, você vai ter sim, sua criança vai ter, está aqui o cobertorzinho, está aqui tudo, o coeiro e tal, nós estamos montando tudo, você vai ter o apoio, faça esse apoio. Eu me lembro aqui, vocês vão me permitir uma referência de natureza familiar, aliás, faço isso com homenagem pelo dia de amanhã, aquela que eu tive o privilégio de ter como mãe nessa encarnação, que faleceu em 1982. Ela se envolveu com um trabalho desse tipo. Se envolveu com uma obra que chamava-se Obra do Berço. Ela e outras senhoras iam costurar 2 ou 3 vezes por semana, construindo, fazendo esses enxovaizinhos, fazendo roupinhas, etc. E eles distribuíam isso a mãos cheias para as pessoas que lá estavam cadastradas. Depois do desencarne dela, certa vez nós estávamos numa reunião espírita, e eu me lembro que uma entidade disse que eles estavam em festa no mundo espiritual porque era o aniversário dela. Eu falei, puxa, aniversário dela? Mas não era. Era início do mês de maio. Eu pensei, não, o aniversário dela era 30 de setembro. A entidade se enganou, né? Aí eu questionei a entidade, falei, não, está enganada, não era o aniversário dela nessa época, não, porque o aniversário dela era 30 de setembro. Ela falou, não, sob o ponto de vista espiritual, vocês não comemoram o aniversário quando alguém reencarna? Nós comemoramos quando alguém desencarna. Porque é quando volta, é quando renasce junto a nós. Então ela estava certinha. Então, em torno do mês de maio, porque ela desencarnou no dia 5 de maio de 82, então eles estavam comemorando. E ela disse, olha, a Dagmar, esse era o nome desse anjo, que foi minha mãe, e que é minha mãe, né? Nesse dia ela falou, cada pontinho, cada costurinha que a Dagmar fez, acendeu uma pequena luz no plano espiritual que ilumina os seus caminhos. Então veja, o trabalho feito pela criança, especialmente pela criança carente, tem um valor enorme no plano espiritual, enorme. Então é possível, mais do que possível, é necessário para todos nós, indistintamente, mas principalmente para aqueles que recusaram receber alguém como filho. E finalmente, podemos também fazer votos. Como assim? Não é votar no deputado apenas que é contra o aborto, não. Isso também, tá certo? Mas mais do que isso, nós podemos fazer os nossos votos. Por exemplo, se eu, graças a Deus, ainda não tomei uma atitude dessa, eu faço um voto. Essa atitude eu não vou tomar. Eu finco o pé e digo, isto eu não faço. Ou então, se já fiz, eu lamento que tenha feito. Mas também não vou ficar me lamentando o resto da minha vida, não. Eu levanto a cabeça e vou em frente e digo, não faço mais. Este é um outro voto que eu posso fazer. Posso buscar este voto em comum.
posso tentar incentivar outras pessoas para que façam esses votos. Vamos falar que é possível, né? Vamos comentar este fato, mas não no aspecto negativo de ficar falando, é um crime, é isso, é aquilo, culpado, nada disso. Vamos falar do outro lado, que é o lado efetivamente cristão, que é o lado da libertação das consciências. O processo de libertação ele se faz pela transformação. E essa transformação se faz pelo exercício do amor. O amor, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, resume a doutrina de Jesus toda, inteira. Este é o esclarecimento dado pelo plano espiritual a nós. Então vamos nos envolver neste pensamento. O amor, como nos dizia Pedro, sem dúvida, exprimindo o pensamento de Jesus. O amor cobre a multidão dos pecados. Então vamos aprender esse amor. E para aprender esse amor não tem nada melhor do que nós buscarmos sempre o Evangelho. Porque Jesus personificou o amor. Enquanto a primeira revelação em torno da figura de Moisés talvez possa ser resumida pela palavra justiça, a segunda, com certeza, se resume na palavra amor. Ele, Jesus, que é o amor, ele que nos mostrou que Deus é amor para todos nós, que nós possamos nos inspirar nele, lembrar das suas atitudes, lembrar dos seus conselhos, e nos momentos mais duros da nossa existência, especialmente nesses, vamos pensar, o que é que Jesus faria? Mas não só o que é que ele faria, por que é que ele faria? E isso nós temos o registro nas suas próprias palavras, e agora, mais recentemente, a partir do século XIX, com a grande informação complementar trazida pelo Espiritismo, que nos ajuda a compreender de maneira profunda as posições que Jesus nos trouxe. E essa mensagem não é mensagem para 2000 anos atrás. Essa mensagem é mensagem para sempre. Por que é que nós sabemos disso? Porque ele mesmo nos disse, eu e o Pai somos um. Então, ele, enquanto médium de Deus, colocou para nós, estabeleceu e mostrou para todos nós qual é a vontade de Deus. Nos momentos mais duros, apesar de todos os nossos desenganos e os erros e deslizes que cometamos, vamos lembrar que uma forma sublime, necessária e possível de transformar as coisas é com amor. E é esta maneira que Deus deseja que nós principalmente utilizamos. Porque Deus quer o nosso bem, a nossa felicidade e a nossa grandeza espiritual. Que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja. Eu abraço carinhosamente a todas as mães que estão aqui presentes. As que foram, as que serão ainda nessa existência ou numa futura existência. Uma excelente tarde para todos. Márcio, muito obrigada. Que Deus te abençoe, que Jesus te ampare nesse trabalho belíssimo que você faz da divulgação da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, né? Com tanta propriedade como você coloca tudo. Que Jesus te abençoe sempre, a você, a tua família, a todos. Vamos orar em agradecimento. Amado Mestre Jesus, neste instante, nos unimos em pensamento e coração para agradecer. Sim, Mestre, queremos te agradecer de todo o nosso coração pela benéfica lição que enviaste a cada um de nós nesta tarde, na palavra do nosso irmão, que nos esclareceu, que colocou o posicionamento da doutrina espírita com profunda clareza para todos nós que nos dizemos espíritas, que o sejamos diante desta situação tão importante, qual seja a preservação da vida.
Te agradecemos por termos vindo a esta casa neste sábado à tarde, pela presença dos espíritos amigos, pelo bem que sentimos na companhia uns dos outros, pelos benefícios que a nossa estada aqui traz a cada um de nós. E pedimos, sim, Mestre, pedimos as tuas bênçãos para todos nós que aqui estamos, para os nossos lares, para os nossos entes queridos, para todas as criaturas que sofrem, e nesta tarde em especial para todas as mães, que todas elas recebam as tuas bênçãos, o teu carinho, que todas elas se sintam felizes, realizadas pelo trabalho magnífico da maternidade. Que possas abençoar sobretudo aquelas que diríamos como Emmanuel, as mães esquecidas, cujos filhos não retribuem o carinho recebido. Que todas, Mestre, encarnadas e desencarnadas, possam ser alvo, não só neste dia, mas sempre, da tua solicitude, do teu amparo, do teu carinho, para com este trabalho extraordinário que as mães exercem no cuidado dos filhos que recebem, dos filhos de Deus que recebem para orientá-los, encaminhá-los, fazê-los progredir em cada encarnação. A mãe, sabemos, é o anjo que Deus coloca junto de cada criatura. E assim, Mestre, nós vamos orar a Deus, o nosso Pai, conforme nos ensinaste, e que a nossa oração seja um manancial de bênçãos para todos. E dizemos, com profunda humildade e imensa fé: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.